a palavra de Deus, abra comigo no Evangelho de Mateus. Capítulo 15. Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do verso 21 ao verso 28. Aleluia. Glória a Deus. Todos já encontraram? Acompanha comigo. Primeiramente, boa noite, paz do Senhor seja com todos, amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos falar da mulher cananeia. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Aleluia. Essa mulher, ela era Cirofenícia, era uma mulher grega, e ela se viu diante de uma situação que ninguém poderia socorrer a filha dela. Essa mulher, ela, pela cultura dela, pela religião dela, ela não era para ter ido até a um desconhecido, ou mesmo ao mestre, porque Jesus ele era conhecido como mestre por alguns judeus. E uma mulher, ela não podia se aproximar de um homem desconhecido. E essa mulher, ela era ali das regiões de Tiro e Sidom, onde hoje é o Líbano. E ela chega para Jesus e ela reconhece que Jesus Cristo é o Messias. Quando ela fala com Jesus, filho de Davi, ela está reconhecendo Jesus como Messias. Aleluia. E diante da situação que ela vivia, qualquer mãe, qualquer pai, mesmo enfrentando barreiras culturais, barreiras religiosas e diversos tipos de barreiras, então, como mãe, como pai, ela tinha que ter uma fé que viesse exceder todo e qualquer obstáculo, porque ela não era uma mulher judaica, era grega, e os judeus, eles não aceitavam que ela viesse falar com eles, muito menos com Jesus, por ela ser uma mulher religiosa, onde a religião era uma religião que praticava a idolatria, uma religião que sacrificava os filhos às entidades,
Eles tinham essa cultura com eles, e pela lei de Moisés isso era condenado. Mas ela chega diante de Jesus: filho de Davi, tem compaixão de mim. Aleluia. Acompanha comigo o verso 23. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Eita Jesus! Ela estava ali porque ouviu falar de Jesus, que Jesus curava muitos enfermos, libertava muitas pessoas possessas por espíritos imundos. E ela disse: eu vou até ele. E ao chegar diante de Jesus, quando ela roga: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, ele guardou o silêncio. Ela esperava que Jesus viesse dizer: eu vou até a sua casa, vou libertar a sua filha. Mas o Senhor nada falou. E ela ficou ali perseverando e vendo qual seria a atitude do Senhor Jesus. E ela ainda dá de cara com os discípulos. Ela ouve os discípulos falarem: despede-a. Ela vem clamando atrás de nós. Ela não é digna de receber as bênçãos de Deus. Manda ela embora. Ela não faz parte do teu povo. Essa mulher, ela poderia desistir diante do silêncio do Senhor e diante do pedido dos discípulos que fizeram a Jesus para despedir ela, mandar ela embora, para eles ficarem livres daquela mulher. E ela foi perseverante, ela não desistiu. E muitas vezes as pessoas, elas estão diante de um problema, elas vêm à igreja, elas estão tão desesperadas, ela ouve a palavra, mas dentro dela ela não tem humildade para esperar o que Deus tem de melhor para a vida delas. E Deus guardou o silêncio, e ela vai embora. Não, nunca mais eu venho na igreja. Deus não vai resolver o meu problema. Eu esperava chegar na igreja e ter o meu problema resolvido, a minha saúde ser restaurada, a saúde do meu filho, meu casamento ser restaurado. Mas tudo tem um propósito. O tempo de Deus não é como o nosso tempo, que nós queremos tudo naquele exato momento. E muitas vezes, quando Deus ele fica em silêncio diante daquilo que Ele pediu, que nós pedimos para Ele, o silêncio de Deus está agindo. O silêncio de Deus está trabalhando para que no momento certo aquilo que você pediu a Deus, você venha receber. Quando Deus está em silêncio, Ele está testando a tua fé. Até que ponto vai a tua
você será perseverante. E essa mulher, ela foi perseverante. Ela não desistiu dos obstáculos que ela enfrentou. Ela vai até o mestre, pedindo socorro. Porque se ela fosse pedir socorro aos líderes religiosos dela, ela não teria alcançado a libertação da filha dela. Mas ela foi pedir ajuda para aquele que tem todo o poder. Aleluia! Louvado seja Deus. Verso 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Aleluia. De tanto ela perseverar, ela quebra o silêncio de Jesus. E Jesus diz para ela: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ela ali se prostra, adora Jesus com sinceridade de coração. E Jesus está ali contemplando aquela mulher, contemplando a fé daquela mulher. E assim Deus, Ele deseja que nós venhamos a adorá-lo com inteireza de coração, com sinceridade, com humildade e confiar no poder que Ele tem para fazer do impossível se tornar possível. Muitos perdem a bênção porque não são pacientes, não confiam em Deus quando nada acontece. Só que a bênção está diante dele, falta só um pouquinho de tempo, mas a pessoa se desespera e vai embora. Mas essa mulher, ela foi perseverante. Aleluia. Verso 26. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aleluia. Aquela mulher, diante disso que Jesus falou, que não é bom lançar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Se ela não fosse uma mulher humilde, perseverante, uma mulher de fé, ela iria dizer: o Senhor está me chamando de cachorro? Por que o Senhor está me comparando com um cachorro? Só que Jesus, ele não veio para as outras nações, ele veio exclusivamente para os israelitas, os filhos que estavam lá em Israel e os que estão. Mas aquela mulher, ela fala algo para Jesus que deixa Jesus totalmente impactado com a resposta dela. Isso nós temos que aprendermos com esta mulher, a sermos humildes
diante de uma palavra dura, a sermos humildes diante de uma palavra contrária. Essa mulher, ela responde a Jesus, acompanha comigo. Ela, contudo, verso 27, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aleluia. Aquela mulher estava ali, ela precisava apenas de uma migalha de Deus. Muitas vezes nós não estamos aptos para recebermos uma migalha de Deus. Nós queremos receber a abundância, mas basta só uma migalhinha, uma migalha de Deus para nos fazermos forte, para nos abençoarmos. Ela não queria muito, ela só queria ver a filha dela liberta. Não sei se você já viu uma pessoa endemoniada. Uma pessoa, quando está endemoniada, possessa por muitos espíritos, ela se joga no chão, se corta, se arranha, ela tem vontade de matar, de beber sangue, e é horrível o estado de uma pessoa assim. E só mesmo uma pessoa que faz a vontade de Deus, que vive na presença de Deus, tem o poder para libertar uma pessoa em nome de Jesus. Aí Jesus, diante dessa afirmação, Jesus fala para ela, verso 28: então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Aleluia. Ela poderia ter desistido de tudo, poderia ter desistido do silêncio de Jesus, mas não, ela perseverou. E quando eu e você persevera, aí Deus fala assim para você: no silêncio Ele prova a tua fé, no silêncio saiba que contigo é, no silêncio Ele vai agir, no silêncio Ele vai te sustentar, no silêncio o teu pranto vai cessar, no silêncio tem que adorar pro teu milagre chegar. Aleluia. Ela adorou, no silêncio ela adorou, e assim a filha dela foi liberta. Glória a Deus. Em tudo, meus queridos, nós temos que adorar a Deus e adorá-lo em espírito e em verdade. Aleluia. Quando você ora em espírito e em verdade, aí não tem como Jesus ficar em silêncio. Não tem. E ele, em todos os evangelhos, Jesus não viu uma fé tão grande como a fé dessa mulher, que ele disse para ela: ó mulher, grande é a tua fé. Uma mulher que era estrangeira, mas ali Jesus abriu as portas para ela. Mesmo o véu ainda não tendo sido rasgado de alto a baixo, mas
Jesus deu a oportunidade para ela, porque ela só poderia ter a oportunidade de chegar até Deus depois que o véu fosse rasgado de alto a baixo. Aleluia. Mas temos que confiar. Vá lá comigo na carta aos Hebreus, no capítulo 10, verso 35 e 36. Aleluia. Louvado seja Deus. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 10, versos 35 e 36. Amém? Acompanha comigo. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Aleluia. Quando nós confiamos em Deus, quando nós depositamos toda a nossa confiança, toda a nossa perseverança em Deus, nós tomamos posse das promessas que Ele tem para nós. Assim foi com a mulher Ciro-fenícia, como está lá em Marcos. Ela confiou, perseverou e ela recebeu a bênção. Quando ela volta para casa, encontra sua filha totalmente livre, liberta, salva daqueles demônios que a atormentavam, não só ela, mas atormentava ela e ainda mais deixava sua mãe atormentada com aquela situação, sem saber o que fazer, sem poder aonde buscar ajuda. Mas de repente ela ouviu falar de Jesus e ela foi até o mestre, e ali Jesus libertou aquela mulher, a filha dela. O medo, a ansiedade saiu do coração daquela mulher, porque numa situação dessa, a pessoa ela fica temerosa, fica ansiosa para que ela veja a filha totalmente livre. Mas ela procurou o libertador de Israel. Aleluia! E é tão bom, tão maravilhoso quando nós estamos enfrentando algum problema, ou passando por alguma adversidade, que nós chegamos até a presença de Deus, quando nós nos prostramos e adoramos a Ele, aí confiamos e perseveramos, colocando a nossa fé em prática, aquela fé que chama a atenção de Jesus, o milagre acontece, como aconteceu na vida daquele centurião, que o servo dele estava doente, e ele também teve uma fé que deixou Jesus maravilhado. Quando ele disse para Jesus: manda só uma palavra e o meu servo ficará curado. E Jesus diz: nem mesmo em Israel encontrei fé igual a essa. E com a mulher cananeia, Jesus disse: ó mulher, tão grande é a tua fé. Aleluia.
Quando você se vê diante de um obstáculo, não tenha medo, não fique ansioso, persevere, adore a Deus, porque o milagre vai acontecer. Você será totalmente livre, liberta. Reconheça a autoridade do Senhor. Reconheça a autoridade messiânica de Jesus, chamando ele filho de Davi. Aleluia. Louvado seja Deus. Às vezes o silêncio de Deus parece que nada vai acontecer, mas é no silêncio que Deus está trabalhando. É no silêncio que Ele está provando a tua fé. Tão somente creia. Amém? A igreja fique de pé em nome de Jesus.